Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe Campos e hoje vamos conversar um pouco sobre perspectiva. Aliás, você entende sobre perspectiva? Se a resposta for sim, você já percebeu que eu estou criando uma com um ponto de fuga. Caso não entenda nada de perspectiva, não sabe como é que funciona, eu vou tentar explicar mais ou menos. É como se eu criasse um objeto com 3 dimensões. Como assim? A primeira dimensão poderia ser a altura, a segunda seria a largura e a terceira seria a profundidade. No caso, se vocês perceberem, eu estou começando aqui fazendo um quadrado. Depois eu pego as quinas, as pontinhas desse quadrado e estico até aquele pontinho lá. Aquele ponto é o nosso ponto de fuga. Se você reparar, bem em cima desse ponto de fuga tem uma linha. Essa linha é chamada de linha do horizonte. E é mais ou menos essa lógica. Então eu vou criando todos esses objetos, essas caixas, me baseando naquele ponto. Então eu vou esticando todas essas linhas de profundidade. Depois de um tempo, quando você já entende um pouco melhor sobre perspectiva, você acaba não esticando tanto essas linhas. Se vocês repararem, eu apenas fiz as caixas imaginando a profundidade indo na direção do ponto de fuga, sem necessidade de chegar até lá naquele ponto. E agora comecei a fazer uma outra perspectiva, que nós chamamos ela com 2 pontos de fuga. Então, até que eu coloquei esse 1PF e o 2PF. Eu tinha até esquecido de colocar um PF ali no outro, né? E a gente também conhecemos esses pontos como VP, que se chama Vanishing Point, que é a mesma coisa de ponto de fuga. E aqui eu estou só mostrando que eu começo fazendo essa linha, que é uma aresta, né? E puxo sempre 2 arestas na direção do PF1 e PF2. Lembrando que isso aqui não é uma aula, e sim mais ou menos como é que eu raciocino na hora de fazer os meus desenhos. Então aqui eu só estou dando um exemplo rápido de como é que a gente poderia fazer uma perspectiva com 2 pontos de fuga. Estou criando essas caixas. Essas caixas estão abaixo da linha do horizonte. E então, se está abaixo da linha do horizonte, eu estou enxergando essas caixas por cima. Como se fosse prédios e eu estivesse sobrevoando com um helicóptero. Então eu estou enxergando a parte de cima ali desses objetos. É que eu estou só meio que apagando um pouquinho essas linhas que estão indo para o ponto de fuga, mas para ficar mais nítido de entender. Porque é meio que rascunho, né? Essas linhas que a gente estica até o ponto de fuga, elas são mais ou menos rascunhos. Então eu até recomendo que quando vocês forem treinar isso, fazer bem fraquinho. Porque na hora de apagar, ou apenas deixar mais fraco essas linhas aí, não fique tão marcado e manchado. E aqui eu comecei a fazer um outro tipo de perspectiva. Na verdade, é a mesma coisa que nós fizemos ali com um ponto de fuga ou com 2 pontos de fuga, só que eu já estou fazendo direto. Eu estou fazendo aquilo que eu disse agora há pouco. Eu imagino o ponto de fuga e já tento fazer o meu objeto. Então aqui, como eu estou imaginando, às vezes é normal, a gente erra, mas é importante que você entenda onde que você está errando para consertar. Então errar não tem problema nenhum, desde que você entenda. Opa, peraí, essa parte aqui está errada. Então vai lá em direita. Então aqui eu meio que estou treinando um pouco, né? Como é que eu poderia fazer essas caixas em determinadas posições, diferentes posições. Essa que eu estou fazendo agora, por exemplo, tem um ponto de fuga. Se você perceber, se for alongar essa linha de profundidade, ela bateria em um ponto só. Diferente das outras duas que eu fiz ali em cima. Se vocês alongassem a profundidade e a largura também, né? Ela bateria com os pontos de fuga, representando um ponto de fuga ou 2 pontos de fuga. Essa parte aqui, ela é um pouquinho mais complexa mesmo, porque eu recomendo muito, se vocês estiverem começando na perspectiva, treinar fazendo as linhas. Faz a linha do horizonte, bota um ponto de fuga, beleza, faz as caixas. Já está sentindo que está melhor ali, já está entendendo um pouquinho mais? Passa para 2 pontos de fuga. Já está entendendo um pouco mais sobre 2 pontos de fuga? Aí sim você passa para essa etapa aqui, que é fazer sem linha do horizonte, sem pontos de fuga. E ajuda muito que daqui a pouco vocês vão perceber o que eu vou poder fazer com esse monte de caixa aqui. Porque às vezes muita gente se pergunta assim, tá, eu vejo muita gente desenhando com caixa, tá, mas para que eu vou usar isso? Aonde que eu vou usar isso? Eu não quero desenhar caixa, eu não quero ser um especialista em desenhar caixas. Infelizmente, se você tem esse pensamento, é porque você está muito no início ainda. Porque na vida de qualquer artista, quando você chega em determinado nível, você entende como é importantíssimo entender perspectiva. Na verdade, você vai precisar de perspectiva, como eu já disse, para tudo. No momento que você desenha um animal, uma árvore, um ser humano, qualquer objeto que você venha fazer, você tem que se ligar muito na perspectiva. E agora, nessa quarta etapa, eu comecei a fazendo ainda a estrutura da caixa
Porém, eu quis fazer uma coisa um pouco mais complexa. Então eu tentei fazer umas subdivisões aqui nesse nosso desenho, que é como se eu tivesse tirado uma parte ali do cantinho, ali na parte de cima também, e criado um novo objeto, ainda usando aquela caixa como base. Então, acabou que ficou esse desenho aí. E vamos tentar fazer alguns outros mais para a gente entender um pouco melhor como é que isso funciona. Então, ainda assim, eu continuo fazendo caixa. A base sempre vai ser essa, a caixa. Então, treinar a perspectiva, treinar a caixa é começar da maneira certa. Então, aqui já estruturei mais ou menos qual seria a perspectiva que eu iria usar. E agora eu vou fazer umas divisões ali. Eu começo fazendo esse X ali nessa face, por quê? Porque eu quis encontrar o meio dela. E eu quis fazer, na verdade, um desenho como se fosse um telhado de uma casa. E saber aonde que é o meio daquela ponta ali de cima é importante. Então faz o X em uma das faces e você vai achar o meio. Então ali fiz como se fosse esse telhadinho. E vou tentar fazer um outro aqui agora. Só que talvez vendo esse mesmo telhado de uma outra perspectiva. Como se na verdade eu estivesse vendo ele por baixo. Como é que será que eu poderia fazer esse telhado sendo visto de baixo? Então aqui fiz a caixa eu estou enxergando ela por baixo, já tentei encontrar o meio da face aqui da frente da parte de trás, então fiz o X, só esqueci ali de fazer o meio dela, mas beleza, então diminuí aqui um pouco a opacidade, lembrando que isso tudo é o nosso rascunho, né? Não é bom fazer forte, e tá aí, esse telhadinho aí sendo visto por baixo, então, né? Uma outra maneira de se ver. E aqui eu comecei o nosso quarto desenho aqui e, mais uma vez, começo pela caixa, tento estruturar ali. Se tem algum erro ali eu percebi, corrige, apaga, porque como eu falei, não tem problema se errar. O importante é que você entenda aonde você está errando. E, mais uma vez, começo descobrindo onde que é o meio dessa face da frente e a face ali de trás também descobri o meio. E eu fiz uma coisa um pouco mais complexa aqui, eu tentei achar o meio do meio. Então, se você reparar, ali quando a gente acha o meio, a gente meio que divide em duas partes aquela face. Então, eu peguei aquela face que já estava dividida de novo ali, eu tentei achar o meio dela. Por que eu fiz isso? Porque eu queria uma outra forma que não fosse pontuda em cima, pelo contrário, ela fosse mais plana na parte de cima. Então, eu precisei de uma outra subdivisão, na verdade, né? E, aliás, nós vamos usar até essa subdivisão daqui a pouco para a gente finalizar aqui com o nosso último desenho. E aqui eu só estou agora estruturando como se eu estivesse enxergando a parte de dentro ali, como se fosse um objeto mais transparente. E finalmente nós chegamos na última etapa, que é a hora que eu vou pegar esse monte de caixa que nós fizemos e transformar em realmente um desenho de verdade. Não que antes não seja um desenho, mas agora é uma coisa que faça mais sentido. Então, mais uma vez, eu começo fazendo a caixa, estruturo a minha base, para depois começar a fazer aquelas subdivisões, como eu tinha falado na etapa passada aqui agora. Então, em cima dessa caixa, crio outra caixa e vou cada vez criando um desenho um pouco mais complexo. Essa caixa que eu acabei de fazer, essa subdivisão, é exatamente a mesma subdivisão que eu fiz agora no desenho passado. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é estruturar a base de um carro. Então, eu começo realmente fazendo caixas para esse carro. Depois aqui eu tento refinar um pouco mais, como se eu estivesse deixando o meu esboço um pouco mais para trás e estivesse acendendo essas linhas principais aí que vai formar o meu carro. Então, agora que eu fiz toda a minha base aqui, já sei mais ou menos qual é a estrutura dele utilizando as caixas. Eu vou começar a usar agora uma coisa que a gente chama de linhas orgânicas. O que seria isso? É você aplicar um pouco de curvas em alguma coisa que antes era uma linha muito reta. Assim que você acrescenta curvas, você deixa o nosso desenho um pouco mais orgânico. Então tente usar isso, comece fazendo objetos com perspectiva bem retona mesmo, assim, sem se preocupar muito com curvas, e depois você acrescenta as formas orgânicas a ela. Então aqui eu estou tentando desenhar um carro que eu já desenhei há um tempo atrás. Então eu estou tentando lembrar aqui mais ou menos como que ele era. E se ele não ficar 100%, gente, desculpa aqui, mas é só mesmo um estudo rápido aqui, que só mesmo para mostrar para vocês como é que eu penso, assim, como é que eu raciocino na hora que eu estou fazendo qualquer tipo de desenho, né, utilizando perspectiva. E nesse caso aqui eu escolhi um carro que eu acho que é um dos jeitos mais simples, né, de entender aonde usar esse monte de caixa, esse monte de cubos que nós fazemos. Poderia ter desenhado um personagem também, poderia ter desenhado qualquer outra coisa.
mas eu quis escolher aqui um carro nesse caso. Então aqui a todo momento eu vou esboçando, eu não me preocupo muito se a linha está torta ou não. Aqui eu quero saber mais ou menos como é que vai ser esse carro. Ah, esse carro não vai ter roda. Ah, como assim, carro sem roda? Sim, porque as rodas a gente já partiria para a parte de elipse. E eu não quero falar aqui nesse vídeo, poderia deixar isso para um próximo vídeo, falar um pouco sobre elipse. Que aí no caso a gente ia ver que no círculo, quando ele é um pouco distorcido, ele vira uma elipse. Aquela elipse tem o eixo maior, o eixo menor. Então isso seria um ótimo vídeo para a gente falar, talvez em alguma outra ocasião. Então, se vocês gostaram aí desse tipo de desenho, né? Essa pegada um pouco mais com perspectiva, se vocês quiserem ver a parte 2 aí com elipse, é só colocar aí nos comentários que eu faço essa outra etapa aí. Mas aqui vamos voltar para essa parte do carro. E aqui eu estou fazendo mais a line art, então eu estou fazendo a estrutura final do meu desenho. Então eu vou lá, vejo onde que é os faróis, o para-choque, no caso a parte da frente, né? Alguns detalhes a mais ali. Eu tentei aplicar detalhes aqui que eu achei interessante. Eu não peguei, na verdade, um carro de verdade e tentei fazer isso aqui. O que eu achava interessante que poderia ter na parte da frente, eu fui aplicando. Isso, logicamente, sem me distanciar da perspectiva. Então, até essas linhas que eu vinha fazendo aqui na parte da frente, só para dar um detalhe a mais, eu ainda imaginei uma linha do horizonte ali, um ponto de fuga, e essas linhas todas indo para esse ponto de fuga. No caso aqui, esse desenho tem 2 pontos de fuga, né? Do jeito que vocês viram começando estruturando, né? Aquelas caixas. E agora eu vou só acrescentando os detalhes finais. Embora esse banco ele tenha ficado completamente fora da perspectiva, eu não me preocupei muito com isso. Eu só acrescentei essa parte ali de dentro para o carro não ficar vazio, né? Mas talvez depois aqui eu endireite isso daí. Mas no vídeo ele vai ficar desse jeito mesmo. Então agora eu vou só finalizando mesmo, vou colocando um pouquinho de sombra ali para dar um detalhe final. E ficou desse jeito aí. E assim chegamos no final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essas 2 imagens aqui na descrição aqui do vídeo. Vou deixar também o meu Instagram, caso vocês queiram me seguir. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar aqui nos comentários que eu vou estar sempre respondendo vocês. Beleza, gente? Lembrando, caso vocês queiram a parte 2 aqui para eu falar um pouco mais sobre elipse e algumas outras coisinhas a mais sobre perspectiva, coloquem nos comentários aí. O que vocês querem ver em perspectiva? Personagens, talvez? Animais? Natureza? Então, comentem aí. Falou, gente. Um abraço e até a próxima. Falou!